Salve o querido pavilhão das três cores que traduzem tradição, a paz, a esperança e o vigor, unido e forte pelo esporte. Eu sou tricolor. Que golaço! Olá, amigos. Como é bom fazer pós-jogo depois de uma vitória. Melhor ainda depois de uma vitória de 5-0. Há quanto tempo o Fluminense não vencia de 5-0? Mas eu tenho a obrigação de não entrar na euforia da torcida. Eu tenho a obrigação de ser mais comedido na análise. Acabei de ouvir a coletiva do Renato, onde ele diz que ele não tem um time, que ele tem um grupo. E no futebol brasileiro é cada vez mais comum a gente pensar assim. O nosso maior rival ontem poupou 4 jogadores. E o treinador, que era um gênio, começou a ser muito questionado. Será que a culpa foi dele? Analise. Renato hoje, desde segunda-feira eu venho falando isso, Renato sinalizava que ele ia poupar contra o São José. Um jogo no Maracanã, um time boliviano, estreando em competições internacionais. Era a oportunidade de poupar. Mas ele não está poupando por poupar. Ele simplesmente queria ver que resposta cada jogador dá. Vamos analisar? 1 a 1? Fábio não precisa de análise. É igual vinho. Quanto mais velho, melhor. Samuel Xavier, único lateral direito que nós temos em condições de jogo, com a contusão do Guga. E hoje, esclareceu-se uma dúvida. Num time que joga para frente, Samuel Xavier é muito melhor. Samuel Xavier não joga a bola para a área. Samuel Xavier faz o cruzamento. E a bola que ele colocou com a mão para o Everaldo fazer um golaço, lembrando do Fred. Qual torcedor do Fluminense hoje no Maracanã não lembrou daquele voleio do Fred contra o Flamengo? Então, Samuel Xavier não é tão ruim quanto dizem. Mas num time desorganizado, nem o Messi se salva. Nem Pelé se salva. Inácio, firme. Thiago Santos, para mim, o melhor em campo. Mas o Thiago Santos não perdeu uma bola. O Thiago Santos fez uma falta. O Thiago Santos mostrou para o Renato: professor, eu estou aqui. Léo Jansen, estreia no profissional. Claro que a perna estava tremendo. Claro que a ansiedade era muito, mas muito grande. Mas ele mostrou categoria. Ele mostrou condições de o Fluminense poder abrir mão de algum medalhão e dar mais oportunidades para ele. Bernal. Renato, quando precisar eu estou aqui. Renato, eu quero o meu lugar no time. Começou inseguro, começou dando bote errado. Ele com a bola é muito bom, mas na hora de combater tem as suas dificuldades. No início do segundo tempo, quando ele sentiu que o Nonato estava cansado, ele pediu para o Nonato ficar como primeiro volante e saiu para o jogo, porque ele sentiu necessidade de mostrar a cara. Mostrar para o Renato que ele quer ser titular do Fluminense. Nonato. Gosto muito desse jogador. Gosto mesmo. Não sei por que ele estava relegado a segundo e a terceiro plano com o Mano Menezes. Mas eu não quero falar mais desse senhor, que esse senhor é passado. Mas eu gosto muito do Nonato, principalmente com a camisa do Fluminense. Eu acho que a camisa do Fluminense cai bem para o Nonato. Ganso. Começou muito fora de ritmo, muito fora das condições ideais e muito longe do Ganso que a gente está acostumado. Só que com o Ganso, o ritmo aumenta e diminui do jeito que ele quer. E parece
que futebol é fácil. Serna, parece que pensa com os músculos. Muita vontade, muita determinação, mas muito pouca inteligência. Às vezes ele corre mais do que a bola. Ele precisa aprender a dosar isso, mas é um jogador importante para o grupo. Everaldo. Vi muitos comentários, o Cano deve estar preocupado, o Everaldo jogando dessa forma, o Everaldo bem. Queria eu que os 35 jogadores do elenco estivessem bem. Problema do Renato. Mas o Everaldo mostrou mais mobilidade, o Everaldo mostrou o faro de gol e o Everaldo mostrou que, mesmo na reserva, ele não foge da responsabilidade. Keno, pedindo para passagem. A minha análise sempre foi, e eu prefiro o Keno do que o Takanobi. Você é maluco? Não sou maluco, não. Analisem. O Keno é um jogador que quebra a linha, quebra o esquema adversário e que em uma jogada pode desequilibrar. Então, esse foi o time que começou o jogo. E com esse time, para mim, o Keno briga por posição no time titular. E o Bernal, a partir de hoje, passa a ser titular. Os reservas, as substituições, vieram para rodar o elenco também. Vieram para testar e ver resposta. Como ele tinha que poupar o Samuel Xavier, ele conversou com o Hércules e colocou o Hércules como lateral direito. Germán Cano, 1 minuto no campo, primeira bola. Bernal roubou, entregou para ele. E o que se espera do Cano? Bola na rede. Lescano mostrou muita habilidade, muita categoria e é um menino de um potencial absurdo, mas ainda em adaptação. Lavega muito tímido. Tentou algumas jogadas de efeito, mas eu acho que não era a hora. Se empolgou com o placar. E o Paulo Baia, eu vou me abster de falar, porque eu sempre contestei essa contratação. Não estou falando do homem, da pessoa, mas eu tenho muitas restrições ao futebol desse senhor. A torcida do Goiás comemorou a saída dele. E no Goiás ele foi meio a meio. 6 meses de glória e 6 meses de derrocada. Mas é muito tempo para falar dele, meu tempo é muito caro. Vamos falar do Fluminense 5-0. Mas vamos analisar com muita calma, muito critério. É claro que o ambiente no vestiário é diferente, o ambiente é mais leve, os jogadores estão mais felizes. E eu quero muito que o Renato dê mais oportunidades aos meninos. Tem um menino chamado Júlio Fidelis, lateral direito do Sub-20. Inclusive, ontem, contra o Bragantino, ele fez um gol de cabeça, como tinha feito 2 na Copinha. Um lateral forte, vigoroso e que vai para o gol. Por que não uma oportunidade para um menino desse? Já que a gente só tem o Samuel Xavier, Guga demora a voltar. Essa semana ele não treinou entre os profissionais porque ele estava viajando com a equipe Sub-20. E quem treinou foi o Caio Borges. O Trajóia, só que o Caio Borges é mais novo. Acabou de completar 18 anos. Caio Borges também é da mesma safra 07. O Júlio é um pouco mais velho, mais forte, mais experiente. E assim que a gente tiver uma oportunidade, que ele tiver uma oportunidade, a galera tricolor vai apoiar mais um menino de Xerém. Alguns amigos meus da imprensa, principalmente os amigos da crônica aqui de Macaé, brincam comigo, porque eu digo que Xerém é igual uma fornada de pão. Sempre sai alguma coisa boa. Sempre acreditei nisso. Hoje, vendo algumas estatísticas sobre Xerém,
E Fernando Henrique é o moleque de Xerém que mais jogou pelo Fluminense. Depois, Marco Júnior e Martinelli. Curiosamente, Martinelli está chegando aí. Tem amigos que crucificam o Martinelli. Mas é um jogador que bota a cara. É um corajoso. E como o Felipe Melo declarou na semana passada, sempre que ele é vaiado, sempre que ele é questionado, ele não reclama. Nunca se viu o Martinelli reclamar da torcida do Fluminense. Sabe o que ele faz? Treina mais. Espero que as coisas colhidas hoje potencialize um grande jogo no domingo contra um Santos de Neymar e Soteldo. Que legal, né? Grande motivo para a torcida do Fluminense comparecer. Eu vou. Quem vai encontrar comigo no Maracanã? Vou comprar o ingresso para o setor sul. Estarei lá, 110 e 111. Quem quiser um abraço. Vitória Fluminense. E olha que eu sou pé quente. Se Deus quiser, nos encontraremos no Maracanã. Até a próxima. Mas tem pré-jogo, tá? Salve o querido pavilhão das três cores que traduzem tradição. A paz, a esperança e o vigor, unido e forte pelo esporte. Eu sou eterno.